A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 15 de maio, Santo Isidoro, lavrador, conhecido como padroeiro dos camponeses e agricultores. Um homem humilde e incansável, um homem do campo, e somente depois de sua morte e com a devoção de todo o povo de sua cidade, as autoridades religiosas começaram a reconhecer o seu valor inestimável, a devoção a Deus e o cumprimento de seus mandamentos numa vida reta e justa no seguimento de Jesus. Vamos conhecer a sua história. Isidoro nasceu em Madrid, capital da Espanha, no ano 1070. Era filho de uma família de camponeses, pessoas muito simples e fiéis, católicos praticantes, seguidores de Jesus Cristo. Isidoro cresceu em paz e feliz. Revelou-se desde pequeno ser muito caridoso para com todos. Trabalhava com sua família numa propriedade que tinha sido arrendada por seus pais. Isidoro costumava levantar bem cedo para ir à missa. Fazia isso sempre, antes de se dirigir para o trabalho no campo. Continuou com essa mesma rotina depois de casado. Sua esposa se chamava Maria Toríbia e os dois tiveram um filho. Depois de casado, suas práticas de fé e caridade se destacaram mais ainda. Certa vez, Isidoro foi acusado de deixar o trabalho para ficar rezando na parte da manhã. Diziam que ele só queria ficar na igreja ao invés de ir para o trabalho. Ele tinha realmente o hábito de dar uma pausa no trabalho uma vez ao dia, para se dedicar à oração do terço, a qual fazia de joelhos. Isso, porém, não chegava a atrapalhar seu trabalho. Pelo contrário, depois de rezar, ele voltava ao trabalho com mais força e vigor. Assim, recuperava sempre o tempo que tinha ficado em oração. O patrão até que tentou constranger com o castigo, mas não teve como fazer isso, por causa da bondade e da eficiência de Isidoro. Santo Isidoro não se destacava apenas pela oração e pelo trabalho, destacava-se mais ainda pela solidariedade para com os mais pobres. Com ele, sempre dividia tudo o que ganhava no trabalho. Para si e sua família, deixava apenas o necessário, tanto para a alimentação quanto para uma vida digna. Por isso, todos os tinham como um pai e um amigo para todas as horas. Provavelmente, o maior sofrimento vivido por Santo Isidoro e sua esposa tenha sido a morte do filho, ainda criança. Porém, apesar da imensa dor, Isidoro e sua esposa Maria não cederam à revolta e à mágoa. Pelo contrário, juntos, os dois se dedicaram ainda mais aos pobres e aos necessitados. Santo Isidoro deixou um rastro de humildade, de simplicidade, de caridade e de amor ao próximo. Santo Isidoro, lavrador, faleceu pobre e sem ter se tornado desconhecido. Sua morte aconteceu em 15 de maio de 1130, na cidade de Madrid. Ele foi sepultado de maneira comum, sem nenhuma especial distinção. Os pobres e necessitados, porém, sofridos, compareceram em grande número em seu funeral simples. Somente depois de sua morte é que começou espontaneamente por esses mesmos pobres a devoção popular. Muitos milagres foram atribuídos à intercessão de Santo Isidoro Lavrador. Esses milagres se tornaram parte da tradição espanhola. Somente depois da morte de Santo Isidoro é que as autoridades eclesiásticas iniciaram o processo de reconhecimento da santidade de Isidoro. A devoção do povo simples do campo e da cidade de Madrid levam a Igreja a reconhecer o grande valor de Santo Isidoro, o temor a Deus, a fidelidade aos mandamentos, uma vida justa e reta, alicerçada no seguimento a Jesus Cristo, na oração e na caridade. Filipe II, rei da Espanha, foi curado de uma grave enfermidade quando pediu com fé a intercessão de Santo Isidoro Lavrador. Por isso, ele mesmo formalizou o pedido oficial de canonização do santo junto à Santa Sé. No ano de 1622, o Papa Gregório XV, depois de confirmar alguns milagres pela intercessão de Santo Isidoro, celebrou sua canonização. Nesta celebração foram canonizados juntamente com Santo Isidoro Lavrador, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila e São Felipe Neri. Depois disso, Santo Isidoro Lavrador foi instituído padroeiro dos trabalhadores rurais, dos desempregados, dos indígenas e também da cidade de Madrid.
que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Santo Isidoro, a vossa fé vos levava a esquecer o mundo para contemplar as belezas do reino de Deus. Dando-vos em oração, os anjos contemplavam o vosso trabalho de agricultor. Abençoai-me, Santo Isidoro. Abençoai a minha família, a minha terra, a minha horta, as minhas plantações, a minha criação. Pedi aos anjos que sustente as minhas forças nas horas de cansaço. Abri os meus olhos e fazei-me ver, na semente que nasce, na flor que desabrocha, no fruto que amadurece, a força criadora de Deus onipotente. Santo Isidoro, fortaleci a minha fé. Dai-me gosto pela oração, para minha piedade. Atrai as bênçãos de Deus e dos anjos do céu sobre o trabalho de minhas mãos, e faça frutificar a minha plantação. Amém. Santo Isidoro, rogai por nós.